Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar com você e podermos aí estar meditando mais uma vez na palavra de Deus. Este é o culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape e nós estamos aí para fazer a vontade do nosso Deus que vive e que reina para todo sempre. Que Deus te fortaleça no nome de Jesus, você e a sua casa. O culto online ele é feito para que nós possamos estar em nossa casa juntamente com a nossa família e, quando possível, estar convidando pessoas para estar ouvindo a palavra de Deus. É uma maneira de evangelização, é uma maneira de nós estarmos aí glorificando a Deus, orando juntos, não é? Porque isso edifica o lar. Mas, meu irmão e minha irmã, nós sabemos que o culto presencial é muito importante para todos nós, para que nós estejamos ali junto com os irmãos, nos fortalecendo, ouvindo a palavra de Deus, de uma maneira mais assim, em comunhão, para que Deus venha nos fortalecer, não é verdade? Então não deixe de comparecer à igreja, à casa do Senhor. O culto online, ele é um culto especial para nós estarmos junto com os nossos familiares, mas a igreja é um lugar onde nós estamos ali junto com os irmãos, para que nós possamos estar usufruindo da presença de Deus de uma maneira mais contundente, onde nós vamos estarmos nos edificando como corpo de Cristo. Então não deixe de ir à casa de Deus, tá bom? Não deixe de ir à casa de Deus, não deixe de estar presente na obra de Deus, porque você é muito importante para as coisas do Senhor, tá certo, meu irmão? Então, sem mais delongas, nós vamos estar orando, buscando a presença do Senhor, pedindo para que Ele esteja abençoando este culto online. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, neste momento nós pedimos a sua graça e a sua misericórdia. Direciona-nos, ó Pai, neste culto online. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não sabemos nada, mas pedimos a direção do Teu Espírito Santo para falar aquilo que vem do Teu coração para todos nós, ó Pai, edificando-nos na fé e fazendo com que nós sejamos instruídos de acordo e de conformidade com a Tua palavra. Em nome de Jesus, alcança os enfermos, alcança, Senhor meu Pai, aquele que está passando por dificuldade, por lutas, aquele que está encarcerado, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Direciona as nossas vidas para a glória e honra do Teu nome, te louvo e te agradeço. Amém. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opus no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdões. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelôs até aos jumentos. O que Saul convocou ao povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos quineus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os quineus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas,
porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda noite clamou ao Senhor. Se madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. Disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por quê? Pois, não deste ouvidos à voz do Senhor. Que embora Deus deu uma ordem para que o rei Saul pudesse destruir os amalequitas, destruiu tudo. Mas só o que acontece? Acontece que o rei Saul, ele deixou o melhor do rebanho, né? Deixou o melhor do rebanho. E isso enfureceu o próprio Deus. Samuel, ele foi até Saul, né? Foi até Saul, e como nós observamos, ele mesmo disse na palavra do Senhor. Então nós podemos aqui estar verificando em Samuel capítulo 15, né, no versículo de número 11, nós vemos que Deus rejeitou o ministério de rei sobre Saul. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras, né? Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então quer dizer que Deus rejeitou, né, Saul como rei. Observemos, né, no versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade, a idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só, meus irmãos, né? Então nós podemos pegar vários versículos. No versículo de número 26, porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel, né? No capítulo 16, diz também: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enchei o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos tenho provido de um rei. Então veja bem que aqui é bem patente, né, nós observarmos que Deus rejeitou Saul como rei e não rejeitou a pessoa de Saul. Veja bem, né? Ele não rejeitou Saul, ele rejeitou como rei, no exercício de rei, né? E não como pessoa. Então, o problema de Saul foi que Deus ele queria ungir quem como rei? Se nós formos ver no capítulo 16 mesmo, veremos que ele queria ungir Davi, porque Saul desobedeceu a Deus, não fazia a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, Saul, se ele tivesse aceitado, né, que ele teria sido rejeitado o seu ministério como rei, não tinha problema nenhum. Ele poderia ficar ali no meio do povo, juntamente com a sua família, né? Poderia até mesmo estar dando assessoria a Davi, né, ajudando ele no reino, mas só que ele não seria rei, mas ele estaria vivo com a sua família, aceitando a vontade do Senhor. Olha, eu errei, eu falei, agora eu tenho que colher as minhas consequências, não é, por aquilo que eu fiz. Mas não foi isso. Ele ficou com inveja de Davi.
E isso foi penoso para a sua vida, né? Nós podemos ver que a partir de quando ele começou a ter inveja de Davi, perseguir Davi, um homem que foi colocado por Deus ali para reinar sobre o povo de Israel, nós observamos que isso foi uma terrível coisa que aconteceu na vida de Saul, que ele acabou com toda a sua família, com toda a sua descendência, não é? Então, meus irmãos, temos que tomar o máximo de cuidado para não desobedecermos a Deus, né? Porque é muito perigoso para todos nós. Deus falar para nós fazermos alguma coisa e nós não fazermos, né? Essa palavra é para todos nós, porque isso pode acarretar em grandes problemas na minha e na sua vida. E se for uma coisa assim que na verdade, uma coisa terrível que nós praticarmos, isso aí pode acarretar até mesmo na rejeição de Deus e o nosso ministério. Mas nós podemos observar que em primeiro momento Deus não tinha rejeitado Saul como pessoa, rejeitou ele para ser rei. Mas daí em diante, quando ele começou a perseguir Davi, quando ele começou, você está entendendo, a querer matar Davi, quando ele começou ali querer fazer várias atrocidades com Davi, aí Deus pegou e nós vemos que o próprio Deus se encarregou de rejeitá-lo também como pessoa. Aí ele não ficou mais na direção de Deus, começou a procurar necromancia para querer a direção de Deus. Nós vemos que ali, né, Samuel já havia morrido e de repente, né, aquela necromante, ela pegou e fez com que um espírito subisse como se fosse Samuel para dar uma direção a Saul. Veja que coisa absurda, né? Isso daí já não tinha mais a direção de Deus. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, né? Tomemos cuidado com as coisas de Deus, que é muito perigoso para todos nós, né? Nós já temos um conhecimento, já temos uma, né? Então nós observamos que Saul estava pegado ao cargo. Então Saul, ele não queria Deus, ele queria o reino, né? Então que nós não venhamos a ficar apegados a cargo, que nós não queiramos cargo para que ele nos autopromover, que nós não venhamos a ser apegados a, sabe, para querer muitas vezes mostrar que nós podemos, que nós acontecemos, né? Que nunca venha a estar isso no nosso coração e esquecermos o que? De glorificar a Deus através daquilo que Deus nos deu, que é o nosso ministério, né? Que é abençoar as pessoas através do nosso ministério, que é edificar a igreja através do nosso ministério. Porque hoje em dia é assim, meus irmãos. Hoje em dia a pessoa tem um cargo, não, agora eu quero uma agenda. Vou pregar em tal lugar, agenda, vou ganhar dinheiro tal, vou cobrar tanto, vou cobrar. Então usam o cargo, usam muitas vezes o ministério abençoado que Deus lhe deu, para quê? Para se autopromover, para querer ganhar dinheiro. E isso não pode acontecer, não é? Então nós vemos a inveja de Saul, né? Quando este estava voltando da guerra, e de repente o que acontece? Acontece que as mulheres, né, começaram a gritar ali, Saul destruiu seus milhares, mas Davi destruiu os seus 10 milhares. E ele ficou com inveja de Davi. E dali por diante ele queria matar Davi, porque estava com medo que Davi assumisse o trono. Olha que coisa terrível, né, meus irmãos? Que coisa terrível, né? Que nós não sejamos assim, meus irmãos. Que se alguma pessoa ela está crescendo na obra de Deus, está tomando proporções, que nós não venhamos a ficar com inveja, achando que aquela pessoa, né, vai tomar o nosso lugar, que muitas vezes aquela pessoa, porque aquela pessoa ali é melhor que eu. Não, não, não. Todos nós temos lugar no reino de Deus. Todos nós temos uma função no reino de Deus. Deus não rejeita ninguém. E que o espírito de inveja nunca venha estar em nosso coração. Como nós acabamos de ver, Saul, ele queria se perpetuar no cargo, mesmo cometendo toda sorte de atrocidades, desobediências diante de Deus. Se você quiser, você pode meditar na palavra de Deus com relação à vida de Saul e você vai ver o quanto de coisas que ele cometeu de errado e por que Deus permitiu que a sua família fosse exterminada, né? Então, meus irmãos, aqui no Salmo 51 também, nós observamos que Davi também pecou. Ele errou, ele falhou, né? Mesmo que a palavra de Deus diga que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, nós podemos ler aqui no Salmo 51.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmos 51, 19. Irmãos, como nós acabamos de ver, Davi, ele já não tinha mais o problema de ser perseguido pelo rei Saul, porque esse já estava morto. Mas observemos que quando ele foi colocado como rei, num determinado época da sua vida, ele pegou e adulterou com Betseba, que era casada, não é? E nós podemos observar que ele permitiu que o seu marido, Urias, fosse morto na guerra. Né? Nós não vamos entrar em particulares, porque o tempo é curto. Mas observe bem, o que está acontecendo aqui? Acontece que o Salmo 51 é um salmo de arrependimento de Davi, por aquilo que ele havia feito, né? Adulterou Betseba e matou também o seu marido, Urias. E aqui nós observamos que ele ficou muito condoído com aquilo quando o profeta Natan foi lá e lançou sentença sobre a sua vida, não é? E ele reconheceu completamente o seu pecado. Então nós observamos que Davi, ele pega e fala, né? No versículo de número 11, né? Diz assim a palavra do Senhor: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então observe, isso é bem claro para todos nós, que Davi não estava interessado no reino, ele queria Deus. Pergunta que Deus nos faz: no que nós estamos interessados? No cargo, na posição, de pegar e se mostrar para os outros que nós somos, que nós acontecemos, que nós temos aí, né, uma nomenclatura colocada por Deus. Eu sou pastor, sou presbítero, sou diácono, sou isso, sou aquilo. Você está entendendo? Para querer apresentar para as pessoas? Ou estamos aqui para servir? Porque nós observamos aqui que Davi não estava interessado no reino, ele estava interessado em Deus. Olha só, porque ele diz no versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha só. Então, diz o versículo 12, torna a me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então aqui Davi está com o coração contrito e quebrantado diante de Deus. Ele está aqui pedindo para Deus ter misericórdia da vida dele. Ele está sofrendo pelo pecado que ele cometeu, né, diante de Deus. Ele está conduído, ele não quer que Deus tire a presença dele. Será que nós temos essa mesma consciência, né, de pedir para Deus não tirar a sua presença, que é melhor do que qualquer tipo de cargo, que o cargo é apenas uma maneira de servirmos as pessoas, né, de servir o nosso próximo, de servir a igreja, de servir o povo de Deus, né? Será que nós temos essa capacidade, essa percepção como Davi teve, né? Porque
nós observamos que Saul queria o reino, mas Davi, ele queria Deus, né? E isso lhe possibilitou que Davi fosse um rei maravilhoso, né? Que reinou durante 40 anos também, mas o seu ministério, o seu reinado foi um reinado de glória, que até hoje ele é lembrado com muito amor e com muito carinho, apesar dos seus erros e falhas. Nós vemos que Davi, ele foi um homem maravilhoso que obedeceu a Deus. Que eu e você, meus irmãos, possamos ser maravilhosos diante de Deus, né? Deixar um legado, deixar um nome dizendo, poxa, essa pessoa aqui, olha, foi uma pessoa que teve um ministério maravilhoso, essa pessoa que serviu a Deus com exemplo, né? com gama, com amor, com carinho, realmente serviu. Que nós possamos ser assim e não sermos como Saul, né? Como o rei Saul, que na verdade só queria o reino e ele acabou se destruindo tudo, né? Não necessitaria disso, porque Deus ele é misericordioso, mas infelizmente nós temos que observar que o rei Saul infelizmente escolheu a pior parte da sua vida. Ele preferiu ter inveja, ele preferiu se apegar ao cargo, ele preferiu viver uma vida totalmente dissoluta, desobedecendo a Deus. Enquanto Davi, embora ele tenha desobedecido, mas ele foi um homem de coração contrito e quebrantado diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, não por causa do cargo, mas por causa da presença de Deus. Que nós possamos amar a presença de Deus acima de todas as coisas. Vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, tenha misericórdia de nós, Pai, que nunca venhamos a estar pegado à carne, mas que nós venhamos, Senhor, te servir em amor, em Senhor, meu Pai, para o louvor e honra do Teu nome, Senhor, para servir o irmão, para servir o próximo, para sermos instrumentos do Senhor, para abençoar as vidas. Eu te louvo, meu Pai, te agradeço nesse momento, abençoa nossos irmãos, nossas irmãs, para a glória de Deus, abençoa esta família, para que o Senhor seja louvado e honrado. Amém, Senhor, e graças a Deus. Então, que Deus abençoe e fique bem. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.